Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Marta Brandi Carneiro Gonçalves. A doutora Marta é médica especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Ela é a responsável pelo ambulatório DST-AIDS. Ela foi secretária da Saúde do município de Avaré e também foi chefe da Vigilância Epidemiológica de Avaré. E além de ser uma médica muito respeitada e conceituada na nossa cidade e região. Doutora Marta, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para nós batermos papo a respeito da saúde. Como vai a saúde da população? Bom, boa noite a todos. E assim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esses assuntos tão polêmicos no momento, né? E a saúde, de uma forma geral, a gente considera assim que passa por um grande tropeço nesse momento, né? Com tantas doenças atribuídas a um único mosquito, Sim. não é? E também num período de grande vulnerabilidade, de exposição de adultos, crianças, né, a tantas doenças. A senhora acha, pelo tempo que a senhora tem na medicina, a situação da saúde, ela nunca teve tão ruim ou já nós tivemos situações piores do que nós... a saúde, quando eu falo a saúde de uma forma geral. De uma forma geral. A gente, na minha área, né, de doenças infecciosas parasitárias, a gente sempre conviveu com as doenças negligenciadas, que são doenças infecciosas, parasitárias, que de uma certa forma sempre foram deixadas um pouco de lado, tanto do ponto de vista de controle, como também assim no investimento feito a elas, né? Então isso deu oportunidade de crescer doenças no mundo todo, não é só aqui, né? Negligenciadas no mundo, como por exemplo a doença de Chagas, como por exemplo a malária, como por exemplo a esquistossomose. Essas doenças, mesmo em outros períodos, por exemplo, a tuberculose, né? E a gente viu isso daí evoluir de uma forma diferente. Então passamos por muitos momentos ruins. Por exemplo, a febre amarela no Brasil chegou a situações muito ruim e foi erradicada. Chegou a ser erradicada no nosso país ali nos anos 50, 55, foi erradicado, até o Aedes aegypti foi erradicado do Brasil, né? E a gente volta depois uma reintrodução disso tudo e analisando essa questão de negligenciada, a gente diz assim, algumas doenças foram incorporadas para haver um combate adequado e muito se investiu nelas, novos remédios foram sendo descobertos para o tratamento, como a AIDS, por exemplo, que foi uma epidemia que também teve momentos tão ruins como agora, né? E hoje tem uma situação que eu não digo que é boa, mas que pode ser controlada, né? Se pode viver com isso de uma forma natural. Então eu vejo no momento uma situação dramática relacionada agora com essa epidemia, né? E também, assim, outras doenças que são fáceis da gente conseguir, por exemplo, tratar, como o caso da sífilis, e que está tão alarmante o número de casos que vem se apresentando cada vez maiores, tanto em adultos como em crianças, e que a gente não consegue conter, não é daí em função de falta de investimento, nem de falta de medicamento, nem de preço, porque não chega a ser caro um tratamento de sífilis, mas que a gente não consegue conter a doença. Talvez por a gente não conseguir fazer com que as pessoas mudem de hábito e comportamento em relação aos cuidados com elas mesmas. Então isso tudo é muito difícil, muito amplo, né? Exato. Se você tem um investimento, você não tem a colaboração da pessoa. É o caso, por exemplo, do Aedes aí, né? Depende da população. Também. Depende de muito, não depende só de um fator, sim, né? exatamente. São múltiplos fatores. Isso assusta bastante na saúde, porque fica difícil de você falar que vai bem, né? Uma situação dessa, não tem como ir bem. E a senhora apontou aí a sífilis. Qual é o maior problema e o que deve fazer? A pessoa deve procurar, fazer exame, como que funciona? Bom, em relação à sífilis, é uma doença bastante antiga, que sempre teve uma incidência muito alta, né? Tem tratamento.
é uma doença que difícil, a pessoa não percebe às vezes que tem a doença, porque ela começa com uma simples ferida no genital, tanto masculino como feminino, por exemplo, e aquilo sara sozinho, sem deixar nenhum tipo de marca, né? E vai se apresentar depois de tempo de uma forma sistêmica, atingindo outros órgãos do organismo, né? E muitas vezes passa todo esse período sem ser diagnosticada, e vai ser diagnosticada numa fase bem avançada. A mulher, se engravidar com essa doença, vai passar essa doença para o bebê, né? E as crianças vão nascer com sífilis, né, se a mãe não fizer o pré-natal. Hoje existe assim, um grande foco, muita atenção à gestante, de forma para ela não escapar do pré-natal, né? Esse exame é feito várias vezes durante a gravidez, mas mesmo assim a gente não consegue. Por quê? Tem tratamento? Tem tratamento. E o tratamento é simples, é feito com penicilina, com benzetacil. Até o pessoal fala, não, faltou benzetacil. Tudo bem, faltou benzetacil ano passado, mas existiam outras formas de conduzir o tratamento sem a benzetacil também, embora ela seja o melhor tratamento, especialmente para gestante, né? Mas isso já foi sanado, a gente já está com benzetacil para todo mundo. Aqui, especialmente em Avaré, a gente não conviveu com a falta dessa injeção, nós não tivemos esse problema. E é através do exame de sangue? E é feito através do diagnóstico, através do exame de sangue, quando essas lesões já desapareceram, por exemplo, né? E a doença está só no sangue. Ela tem uma forma primária, secundária, que vem depois na pele, aparecem outras lesões de pele, e depois uma forma grave, terciária, que pode atingir o cérebro, o coração, os ossos, né? E em qualquer período ela é transmitida para a criança, pela mãe, tanto na fase primária, secundária e terciária. E assim, ela também faz nascer nenês com muitas deformidades, né? Com microcefalia, inclusive, né? E na oportunidade de tratamento, a gente tem durante toda a gravidez a oportunidade de tratar isso. No entanto, a gente ainda tem crianças nascendo assim, né? Entendi. E é um objetivo, é uma meta que não se consegue atingir há muito tempo. Desde que eu me formei, a meta era eliminar a sífilis congênita do Brasil e até hoje a gente tem crianças nascendo. Descaso, as pessoas não vão atrás? Então, as pessoas, por exemplo, que não fazem o pré-natal. Ah, entendi. Né? As pessoas que deixam de usar. Nos jovens, a gente tem visto um aumento também muito grande de sífilis nos jovens, especialmente assim, homens que fazem sexo com homens, tem aumentado muito esse número, e a gente acredita e sabe disso, né, que seja pela falta do uso de preservativo mesmo. Né? O pessoal, no começo da AIDS, até começou a ficar com muito medo e começou a usar o preservativo assim, de uma forma bastante mais frequente, né? Depois, com o controle da AIDS e com remédio e tudo mais, o pessoal já deixou, né, de usar o preservativo. E as outras doenças... A AIDS ainda é que saiu um pouco de foco, né? Mas ela continua muito séria. Ela continua, a gente continua tendo casos, não diminuímos o número de casos, né? Tem aumentado muito? Como que é a situação? Ela foi aumentando, chegou a um patamar em que houve uma estabilização do número de casos, certo? Houve até uma tendência a declínio, né? E depois a senhora está falando assim, é estatística nacional? E na nossa paróquia, na nossa cidade? Aqui na nossa cidade a gente nunca teve uma diminuição do número de casos. Sempre foi. A gente sempre teve um número grande de diagnóstico assim, anual, né? E ele se mantém sempre, certo? E a AIDS, ela tem tratamento? Ultimamente até a gente teve um aumento né, do número, no ano passado especialmente, né? E ela tem o tratamento, mas não cura. Tem o tratamento, não tem cura, mas tem o tratamento. E hoje ela tem uma nova recomendação, hoje não, já desde o ano passado, desde 2014, ela tem uma recomendação do Ministério da Saúde para a gente tratar o paciente desde o início, quer dizer, desde que ele seja diagnosticado, já focando diminuir a transmissão, não é? Porque quando você começa o tratamento, você faz com que o vírus se torne indetectável no sangue.
quando ele se torna indetectável no sangue, não é que não exista vírus, mas ele não está em número suficiente para ser transmitido, né? Então, assim, com a carga viral que a gente chama indetectável ou não detectada. Então, com essa situação, a gente diminui a transmissão da AIDS, mas a gente continua com a transmissão das outras doenças que se adquirem da mesma forma, né? Quais, no meio que a senhora está, na especialidade da senhora, quais essas outras doenças aí que muito preocupa? Em relação às doenças sexualmente transmissíveis? Então, a gente tem todas as outras doenças sexualmente transmissíveis que, com o medicamento da AIDS, a gente não controla essas doenças, teríamos que usar preservativo. A sífilis, acho que é a mais importante delas, né? Além das doenças que cursam com corrimentos vaginais, com uretrites, né? Como tricomonas, como gonorreia, como herpes simples genital, né? Monilíase, que são doenças que não têm a gravidade dessas, mas que também causam problemas bastante sérios. Por exemplo, o HPV é uma doença à parte, né? Para se falar dela como doença sexualmente transmissível, levando a muitas consequências dramáticas, como, por exemplo, o câncer de colo de útero, o câncer de reto, né? O câncer de pênis, enfim. É um vírus que mesmo tem que ser muito bem controlado, porque ele tem a capacidade de se transformar, ou então de ser oncogênico, ou se aumentar a chance da pessoa evoluir com um tumor. E o HPV, ele também é diagnosticado através do exame de sangue? O HPV é diagnosticado através do exame da lesão. Da lesão. Da lesão mesmo, certo? Então, quando existem lesões que trazem dúvidas, é feita uma biópsia dessa lesão e submetido a um tipo de exame da própria lesão. Tá? No sangue, você pode constatar até se a pessoa teve um HPV, mas vamos dizer, a hibridização feita no sangue da pessoa diz se ela teve, mas não diz se ela está naquele momento se aquela lesão daquele momento é alguma lesão em atividade. E essa é a frequência ao ginecologista anualmente? Ela é indicada, né, a frequência anualmente, e toda vez que se detecta alguma presença do vírus HPV, ou de uma lesão de HPV, ou de uma alteração, daí esse tempo é menor. As reavaliações são feitas em um período menor. Mais rapidamente é vista a pessoa. A doença, uma doença que a gente sempre está batendo papo, algumas pessoas falam, sempre existiu, é que não era diagnosticado. O câncer aumentou ou é uma coisa que não era diagnosticada? Dá para saber ou não tem como isso? Eu acho que eu não saberia dizer assim tão especificamente todos esses detalhes, mas o que se vê, né? O que se vê é que assim, o número aumentado de casos se deve a múltiplos fatores, né? Inclusive a esses vírus que são oncogênicos, no caso do câncer de colo de útero, no caso de câncer de reto, né? E também assim, a oportunidade diagnóstica é uma coisa que aumentou bastante mesmo, né? Sim. E outros fatores da vida moderna, como estresse, como um monte de coisa, né? E assim, a tipo de alimentos também estão ligados a isso, mas eu não saberia dar detalhes tão grandes disso. E o mais importante de tudo isso é a frequência ao médico, não é? Que as pessoas, elas não, por exemplo, não vão fazer diagnóstico, não só quando a coisa aperta. A gente chega ao cúmulo nessas doenças que a gente estava conversando, da gente não conseguir fazer o tratamento. E muitas vezes a gente chega a fazer um tratamento de uma doença dessas que são preveníveis e logo a seguir a gente diagnosticar novamente na mesma pessoa. Quer dizer, a mudança de hábito das pessoas é algo extremamente difícil, né? É algo que nós não temos na nossa cultura, na nossa forma de cuidar da gente. Sim, ir por exemplo, nós os homens, ao urologista. Ainda há, eu acho ridículo quando falo assim, não, eu vou todo ano.
Mas não precisa. Eu não vejo porquê. Em relação à prevenção do câncer de próstata. Não é verdade? Também, né? E não há parece que não há essa consciência. Não temos essa cultura inserida em nenhum do nosso comportamento. Eu lembro a gente tentando, no comecinho das doenças sexualmente transmissíveis, como levar isso até a escola, como fazer isso fazer parte da educação, igual, por exemplo, a cuidar dos dentes, igual Sim. a cuidar do cabelo, igual Exato. a se maquiar, igual a cuidar do corpo, da pele, de tudo. E a gente não conseguiu uma forma de introduzir isso nas escolas, como um cuidado inerente ao aprendizado, Sim, né? é cultural. Como uma coisa cultural. É. É difícil, realmente. Bastante difícil. Muito bem, pessoal. No próximo bloco, nós voltaremos com a doutora Marta falando de todos os problemas que nós enfrentamos aí em relação às doenças. Voltamos já.